Olá pessoal, tudo bem? Bom, essa semana a gente começou aí a divulgar aqueles exercícios de Machine Learning, né, lá do Clube do Código. Então eu resolvi gravar esse videozinho aí para fazer uma apresentação sobre essa área, que é uma área que a gente está começando aqui no clube, né? Antes disso, para quem não conhece, esse aqui é o Clube do Código, né, lá no site da Análise Macro. É um espaço que a gente tem dentro da Análise Macro para compartilhar códigos com os nossos membros, e a partir de dezembro aí a gente vai estar dando uma remodelada nele, né? Toda semana vai ter um exercício de análise de dados ou um exercício macroeconométrico que ficou a cargo aí do Renato Leripio, lá do rleripio.com.br. A gente vai ter também um exercício de introdução à econometria, baseado lá no livro do Udrich. Sempre um exercício de previsão quantitativa, de alguma variável que seja interessante, e exercício de machine learning, e os códigos também lá do comentário de conjuntura que eu escrevo toda semana no blog da Análise Macro, vão estar disponíveis lá no Clube do Código. Hoje a gente tem essa área restrita aí do clube, né? Tá desse formato, que os membros podem acessar os exercícios, apresentações de relatórios, e-books, exercícios do UDRES, notas técnicas sobre o pacote do R, a modelagem e previsão, que são aqueles exercícios que a gente vai começar também a divulgar a partir de dezembro, e também tem aí os exercícios de Machine Learning, que já está lá disponível. Esse primeiro exercício que faz uma introdução, né, à área de Machine Learning, tem um arquivo aí que os membros podem baixar. É um PDFzinho, né, fazendo essa introdução, né? Como é uma área nova, é uma área que está bastante em voga aí nos últimos tempos, eu resolvi fazer essa apresentação e tornar ela pública para membros e não membros. A partir do exercício 2, né, que a gente vai fazer aí alguns exercícios sobre Machine Learning, fica exclusivo para os membros do Clube do Código. Então, os membros receberam esse PDF essa semana, e com base nesse PDF aí, eu criei essa apresentação aqui em R Markdown, que eu vou apresentar para vocês um pouco sobre o que é essa área, o que é Machine Learning, para vocês conhecerem um pouco também o trabalho que a gente vai desenvolver ao longo das próximas semanas e dos próximos meses dentro do Clube do Código, que possivelmente mais à frente a gente vai ter um acervo bastante grande disponibilizado lá na área restrita do clube e também no nosso repositório privado no GitHub. Ok? Bom, sem mais delongas, vamos falar aqui um pouco sobre Machine Learning. Bom, tem um plano de voo aí, a gente vai fazer uma introdução, falar sobre as origens, né? Aplicações, como que as máquinas aprendem, como que é o processo de aprendizado, né? Falar um pouco sobre Machine Learning na prática, os tipos de algoritmos existentes, fazer uma relação entre o tipo de input que você coloca lá no teu modelo e os algoritmos que você pode relacionar, né, os dados de entrada com os algoritmos, fazer uma conclusão sobre o que a gente viu nessa rápida apresentação aqui para membros e não membros, que vai ficar disponível aí no canal do YouTube da Análise Macro. Bom, então nessa primeira edição, né, dos exercícios Machine Learning, a gente faz aí uma introdução à área, de modo a apresentar essa área para os membros e também para os nossos alunos que queiram virar membros do Clube do Código. Então a gente espera com essa introdução que vocês compreendam, né, os conceitos fundamentais que definem o que a gente está chamando aqui de Machine Learning. Essa apresentação ela é baseada no livro do Lantz, que é Machine Learning Using R, with R, desculpa, que é um livro bastante introdutório, né, sobre o tema, que eu acho que faz uma ponte aí para quem nunca aprendeu, nunca viu esse tipo de algoritmos, né?
faz uma ponte interessante com diversos exemplos lá no R, que a gente vai estar, além, é claro, de outras bibliografias, a gente vai estar colocando no clube nas próximas semanas. Bom, a gente vai aprender aqui então as origens, né, aplicações práticas de machine learning, como transformar os dados lá que a gente pega, dados brutos, né, devidamente tratados em conhecimento e ação, né? E como adequar os algoritmos machine learning, como escolher o algoritmo adequado, dados os dados, os inputs que a gente tem. Para começar, fazer uma introdução rápida, né, sobre a origem do que a gente tem aí como essa grande área chamada de Machine Learning, que eu não estou traduzindo aqui, né, tem alguns cursos, alguns professores que traduzem como aprendizado de máquinas, né? Mas aqui a gente vai adotar o termo em inglês, que eu acho que faz mais sentido, não a tradução, né? Fazer o translate aqui eu acho que não é muito interessante. Bom, a gente sabe, a gente está vivendo uma era, né, hoje, que é basicamente uma concentração de base de dados, eu já falo isso ao longo de várias apresentações e palestras, que o avanço aí das telecomunicações e da informática, desde lá do final dos anos 70, início dos anos 80, tem proporcionado tanto que a gente tenha um constante maior poder de armazenamento, né, de base de dados, como de distribuição dessas bases de dados ao longo do tempo e ao longo dos espaços de forma bastante fácil, né? Isso possibilitou o que a gente tem hoje, algumas pessoas, né, têm chamado a nossa era de uma era do Big Data, né? Ou seja, esse dilúvio, né, de dados que a gente tem hoje seja classificado como uma era de Big Data. Mas, como o Lance lá fala, esse termo pode ser inapropriado, né? Porque ao longo de diversas outras épocas, né, a gente também estava cercado lá de um amontoado de dados, porque governos, administradores, empresas, indivíduos, etc., estão a todo tempo registrando e reportando diversas informações. O que diferencia a nossa era justamente é a consagração desse processo lá que começou no final dos anos 70 e dos anos 80, do avanço da informática das telecomunicações, que possibilitou que a gente tenha, de fato, bases de dados disponíveis, né? Ou seja, os dados registrados. Essa riqueza de base de dados, que pode estar num site, pode estar num banco de dados, etc., que tem o tal do potencial de gerar ação, claro que sabendo, tendo lá o conhecimento para conseguir transformar esse conjunto de dados numa informação que seja, que traga alguma coisa, algum insight, algum input necessário para um tomador de decisão, ou mesmo para um pesquisador acadêmico e que o vale. Fazer essa transição entre um banco de dados que aparentemente seja confuso, que não tenha muitos insights, em informação para ser utilizada no dia a dia, a gente precisa, obviamente, de um conjunto, de uma sistematização de técnicas, né, que transforme esses conjuntos de informação aparentemente confusos em algo que faça sentido. Então, o campo lá de estudo interessado, né, no desenvolvimento desses algoritmos, né, que transformam dados em ações inteligentes é o que a gente chama de machine learning. Esse campo ele se origina em um ambiente que há uma interseção entre dados disponíveis, né, as tais bases de dados que a gente está falando aqui, métodos estatísticos para lidar com essas bases de dados e um poder computacional que consiga absorver e armazenar essas bases de dados. A interseção entre esses três fatores, base de dados, métodos estatísticos e poder computacional, o desenvolvimento desses campos, né, possibilitou o surgimento do que a gente chama de machine learning. E isso de forma par e passo, de forma simultânea, né? Uma vez que aumenta a quantidade de base de dados, você exige novos métodos estatísticos, que vai exigir novos poder computacional para disponibilizar esses dados,
e à medida que o potencial computacional avança, isso dá origem a mais bases de dados disponíveis e a mais métodos estatísticos, uma espécie de círculo virtuoso, né? Então, o crescimento dos dados gera uma necessidade, né, de poder computacional, que por sua vez transborda para o desenvolvimento de métodos estatísticos para analisar esse conjunto de dados. Então, isso cria um ciclo virtuoso, um ciclo de progresso, permitindo que conjuntos ainda maiores e mais interessantes de dados possam ser coletados. Então, machine learning, como a gente chama, né, já partindo já para as aplicações, ele vai ser mais bem sucedido quando ele aumenta, ao invés de substituir um conhecimento especializado de um assunto específico. Funciona com médicos em busca, por exemplo, da cura do câncer, programadores comprometidos em construir casas e automóveis inteligentes, ou ajudando os cientistas sociais a construir conhecimento sobre como que as sociedades funcionam. Então, muita gente tem medo, né, do que, por exemplo, num termo mais amplo, né, inteligência artificial, né, se ela vai substituir, vai acabar com empregos, etc. Isso é algo que é latente, né, há uma preocupação de fato em relação a isso, mas a gente está olhando aqui para o lado meio cheio do copo, né? Eu acho que quanto mais especializada for uma atividade, esses algoritmos de machine learning que a gente está discutindo aqui, eles, eles ao invés de substituir esse conhecimento especializado, que está longe daquilo das discussões mais comuns, né, de inteligência artificial, quanto mais esse conhecimento especializado conta com o algoritmo machine learning, mais fundo, né, maior será o avanço dessas áreas mais especializadas. Então é isso que a gente está tentando colocar aqui, ao invés de perder tempo com discussões que eu acho que são válidas, mas para o que a gente quer aqui não faz muito sentido em ficar discutindo, será que a inteligência artificial vai de fato substituir esse ou aquele profissional? A gente está focando aqui, obviamente, no lado meio cheio do copo. Como que esses algoritmos, né, de machine learning podem aumentar a produtividade de profissionais especializados e aumentar a fronteira de conhecimento dessas áreas mais especializadas. Bom, e aí tem algumas aplicações meio clássicas, né? Por exemplo, lá, identificar mensagens indesejáveis, os famosos spams, né? Segmentar comportamento de consumidores, né, para propaganda direcionada, fazer uma análise de cluster, né? Fazer previsão do tempo e de mudanças climáticas de longo termo, reduzir fraudes em transações de cartão de crédito, fazer estimativas atuariais de danos financeiros associados a tempestades e a desastres naturais, fazer previsão eleitoral, né, que hoje é uma coisa difícil, né, para os modelos tradicionais, fazer desenvolvimento de algoritmos para drones que são drones regulados, né, que não precisam de nenhum controle, nenhum motorista, carros sem motoristas, tem sido testado aí, por exemplo, pela Uber, né? Fazer otimização de consumo de energia em casos de escritórios, projeção de áreas onde é mais provável de ocorrer crimes, descobrimento de sequências genéticas associadas a uma determinada doença e por aí vai. Então tem inúmeras aplicações para o que a gente está definindo aqui como machine learning. Bom, isso dito, o que é esse tal de learning, né? Como é que é esse processo de aprendizado por parte das máquinas? Tem uma definição clássica lá do Tom Mitchell, que máquinas aprendem sempre que são capazes de utilizar experiências passadas, de modo que essas experiências, as performances passadas, melhoram uma experiência similar no futuro. Obviamente é uma definição bastante intuitiva, né? Mas ela ignora o processo exato, só como que essa experiência é transformada em ação futura. Então, se a gente pega lá o aprendizado humano, né? Quando o cérebro humano é naturalmente capaz de aprender desde que nasce, né? As condições necessárias para que um computador, uma máquina aprenda, elas precisam ser especificadas. Então, por essa razão,
Embora não seja estritamente necessário entender as bases teóricas, né, desse processo de aprendizado, essa fundamentação teórica ajuda a entender, distinguir e implementar algoritmos de machine learning, como que se dá esse processo de aprendizado em termos um pouco mais teóricos. Em termos gerais, como o Lance está definindo lá, a gente, em termos teóricos, né, em termos conceituais, esse processo de aprendizado ele pode ser dividido em 4 componentes. A primeira parte desse processo seria o armazenamento dos dados, né? Utiliza a observação, memória, recordações para prover uma base factual que aumente o raciocínio aí, obviamente, entre aspas. Tem um processo também de abstração, né, que envolve a tradução desses dados armazenados em representações e conceitos um pouco mais amplos. Tem a parte da inferência, da generalização, o uso desses dados abstraídos para criar conhecimentos e inferências mais gerais, né, que direcionam ações em novos contextos. E tem uma última etapa, a etapa de feedback, né, ou de avaliação, que provê lá um mecanismo de feedback para avaliar, para medir a utilidade do conhecimento aprendido e informar possíveis melhorias. E aí tem uma espécie de ciclo, né, entre essas 4 etapas. O armazenamento de dados vai gerar uma abstração, que vai gerar uma inferência, uma generalização, e tem lá no final um processo de feedback em que retorna o processo de melhoria que você pode ter em relação às etapas anteriores. Tá? Então esse é o conceitual, né, o processo de aprendizado em termos um pouco mais conceituais ou teóricos. Em termos práticos, né, transformar essa teoria em um processo prático, a gente avalia esse processo de aprendizado em relação às tarefas do mundo real, as necessidades, né, os tasks lá do mundo real. Então, esse processo teórico ele passa a contar com uma espécie de olhar para os dados, olhar para o mundo real e para as aplicações que a gente tem. E aí, nesse novo paradigma, a gente tem outras etapas. A gente vai focar aqui em 5 etapas que passam em uma primeira etapa, obviamente, é você ter os tais dados, né? A coleta dos dados. Envolve lá reunir o material de aprendizado que o algoritmo vai usar para gerar o conhecimento tangível, o conhecimento que seja aplicável, né, a alguma atividade. Uma vez que esses dados estejam disponíveis, a gente faz uma primeira etapa de exploração e preparação desses dados, né, sempre olhando aqui que a qualidade, né, de qualquer modelo de machine learning ou forecast, projeção de machine learning, vai estar muito associado à qualidade dos dados que a gente tem. Né? Por isso é importante essa etapa de coleta e exploração de dados, apesar de não ser nada glamouroso, né, mas ela envolve aí grande parte do trabalho de alguém que tá preocupado em fazer uma projeção usando um algoritmo machine learning. Então é o tal do aprender com os dados, né? Essa é uma etapa bastante importante sobre o que os dados querem dizer, como que os dados estão sendo tratados. Então aprender sobre os dados, seus nuances, durante esse processo de exploração é uma fase fundamental. O trabalho adicional é preparar esses dados para o processo de aprendizagem. Isso vai envolver lá corrigir ou limpar dados que estejam desestruturados, eliminando os dados necessários e guardando os dados conforme a expectativa de aprendizado, conforme a tarefa específica de aprendizagem que a gente está tendo naquele determinado momento. Então essas 2 etapas aqui, acho que qualquer cientista de dados concorda que elas são as etapas mais fundamentais aí de um processo de algoritmo, né, que você esteja desenvolvendo uma tarefa de machine learning. Uma vez que os dados estejam disponíveis, estejam limpos, né, estejam tratados, a gente vai para o processo de treinamento, né, do modelo. Dado que a gente tenha lá esses dados disponíveis, a gente pode lidar, está pronto para ter alguma dimensão sobre o que pode ser aprendido em relação a esses dados. Então, a tarefa específica de machine learning
vai informar qual o algoritmo apropriado e representar os dados na forma de um modelo. E aí a gente tem um processo de treinamento, que é o processo de aprendizado em si, né? Por fim não, uma outra etapa, né, a etapa de avaliação. Dado lá que cada modelo de machine learning vai resultar numa solução específica, numa solução viesada para um problema específico de aprendizado, vai ser sempre importante avaliar quão bem um algoritmo específico aprende a partir dessa experiência. A depender lá do modelo que a gente esteja usando, você vai poder avaliar a acurácia do modelo usando um conjunto de dados de teste, que está muito ligado a modelos preditivos, né? Que a gente faz uma determinada previsão, então a gente separa lá uma amostra, né, para treinar o modelo e uma amostra para testar esse modelo, tal do dataset test. Ou, se a gente estiver lidando com outro tipo de abordagem, né, modelos descritivos, por exemplo, a gente pode criar lá medidas de performance específicas para uma dada aplicação. E por fim, a gente pode, obviamente, dado que essa etapa de avaliação nos mostra, né, a gente pode ser necessário aperfeiçoar o modelo, né? Dado que a gente tem uma performance pobre, né, pode ser importante utilizar técnicas um pouco mais avançadas, como a gente vai ver daqui a pouco, para aumentar a acurácia desse modelo, ou pode ser até necessário utilizar um outro tipo de modelo que se mostre mais viável, né, adicionar outras variáveis, ou mesmo refazer lá o trabalho de coleta e exploração dos dados, de modo a tentar achar algum outro insight mais interessante a partir dos dados. Então, essa etapa aqui de coleta e exploração de dados, ela é uma etapa crucial para as etapas posteriores, de modo que você pode chegar lá depois de ter criado um modelo, achar um resultado pobre para o teu modelo, uma acurácia bem pobre, e pode ser necessário voltar aqui a partir de exploração para tentar melhorar a performance do teu modelo, tá? Então isso aqui é o que a gente chama de machine learning na prática, né? Isso dito, vamos lá agora para a parte de os tipos, né, de algoritmos existentes. Existem inúmeros, né, algoritmos, a gente vai fazer menção a algum deles daqui a pouco, mas, em geral, esses algoritmos eles são divididos em categorias, de acordo com os propósitos, de acordo com as tarefas que a gente tenha por aí. Então, entender essas categorias é um primeiro passo essencial na direção de usar os dados para uma ação desejada. A gente tem modelos de previsão, que são utilizados lá para tarefas, como o próprio nome diz, né? Vamos fazer a previsão de um valor, de um conjunto de dados, utilizando outros valores disponíveis. Então, o algoritmo de aprendizado busca descobrir e modelar a relação entre um objetivo, um target, né, e a variável a ser prevista e outras variáveis. Então, a gente tem sempre aí um target, um objetivo. Olha, eu quero fazer a previsão de uma variável N meses à frente, ou N períodos à frente. Para isso, eu vou relacionar essa variável de interesse a outras variáveis, ou conjunto de variáveis, que eu acho que sirvam, né, para prever essa variável que eu tenho de interesse. Então, dado que nesse processo está muito claro, né, qual é, o que ele precisa, o que o nosso modelo precisa aprender, qual é a dimensão que ele precisa aprender, né? Então, o processo de treinar um modelo de previsão é conhecido como aprendizado supervisionado. Dado lá um conjunto de dados, um algoritmo de aprendizado supervisionado busca otimizar uma função, um modelo, de modo a encontrar uma combinação de valores que resultem em um output esperado. Tá? Então é muito claro qual é o objetivo de um modelo de previsão, de modo que o processo de aprendizado subjacente é um processo de aprendizado que a gente chama de supervisionado. A tarefa lá de machine learning supervisionada, frequentemente utilizada para prever a qual categoria pertence um exemplo, é conhecido como classificação.
Então tem potenciais usos aí, que é classificar um e-mail como um e-mail indesejado, né, ou um spam, verificar se uma pessoa tem alguma doença, como câncer, verificar se um time de futebol vai perder ou se um tomador de empréstimo vai pagar ou não esse empréstimo. Então tem essas tarefas de classificação. Em algoritmos de classificação, o objetivo a ser previsto é um aspecto categórico, conhecido como classe, e é dividida em categorias, chamada de níveis. Então, algoritmos supervisionados podem também ser utilizados para previsões numéricas. Por outro lado, a gente tem modelos descritivos, que é utilizado para tarefas que se beneficiam, né, dos insights gerados pela sumarização dos dados em um novo ou de um modo interessante. Com oposição aos modelos preditivos, né, que prevêem objetivos de interesse, num modelo descritivo, uma variável não é necessariamente mais importante do que outras. Ou seja, dado lá que a gente que não tem um objetivo implícito, né, a ser aprendido, o processo de treinamento de um modelo descritivo é conhecido como aprendizado não supervisionado. Essas duas palavras, né, aprendizado supervisionado e aprendizado não supervisionado, eles diferem, né, os tipos de algoritmos que a gente vai ter, principais tipos de algoritmos que a gente vai ter disponíveis, e é algo essencial na hora que a gente vai fazer algum tipo de aplicação, como vocês já estão começando a ver aí, ok? Bom, um exemplo, né, de tarefa de modelagem descritiva é conhecida lá como detecção de padrões, por exemplo, para identificar associações úteis nos dados. Uma outra forma é dividir lá um conjunto de dados em grupos que sejam homogêneos, né, como a ideia lá de dividir consumidores em mesmas classes para direcionar uma propaganda, é chamada de clustering. Por fim, uma classe de algoritmos de machine learning é conhecida como meta-aprendizagem, não está associada a uma tarefa de aprendizado específica, mas está focada em aprender mais eficientemente ou mais efetivamente. Então, a gente listou aí os tipos, né, gerais de algoritmo de acordo com as tarefas de aprendizado. E aí eu estou colocando em inglês para vocês terem uma referência mais ampla, né? Dado que em português tem muito pouca coisa. E aqui primeiro a gente pega lá os algoritmos de aprendizado supervisionado. Então, dividido lá por algoritmos de classificação e previsão numérica e uso dual. Tem esses tipos aí, né, de algoritmos. Ok? A gente tem também aprendizados não supervisionados, né? Por exemplo, para detecção de padrões e para clustering. E a gente tem os algoritmos de meta-aprendizagem, que são independem aí do tipo de tarefa, do tipo de task que você tem. Tem vários outros, né? Mas esses aqui são alguns e provavelmente os mais utilizados para esses tipos de tarefa. Ok? Bom, como conclusão, né? A gente viu aí que machine learning se origina da interseção entre estatística, base de dados e poder computacional, né, lá na ciência da computação. É uma ferramenta bastante poderosa para encontrar insights em grandes conjuntos de dados. Conceitualmente, teoricamente, o processo de aprendizado envolve a abstração dos dados em uma representação estruturada e a generalização dessa estrutura em uma ação, que sua utilidade possa ser avaliada. Em termos práticos, a gente utiliza de dados contendo exemplos e amostras lá de onde a gente pode aprender algo útil. A gente pode sumarizar esses dados na forma de um modelo, que pode ser utilizado para prever alguma variável de interesse ou para propósitos descritivos, né, em que a gente vai tentar sumarizar esses dados de uma forma mais interessante ou mais que contenhamos insights sobre esses dados. Esses propósitos podem ser agrupar em tarefas
incluindo classificação, previsão, detecção de padrões e clustering, de modo que algoritmos machine learning podem ser escolhidos de acordo com os dados de entrada e a tarefa de aprendizagem. Ok, pessoal? Bom, espero que vocês tenham gostado aí da apresentação, uma rápida apresentação sobre essa que é uma área bastante interessante, né, que está surgindo não surgindo, mas tem tido cada vez mais interesse, né, das pessoas que lidam com data science de forma geral, e a gente vai abrir lá uma sessão no Clube do Código, disponibilizando toda semana um exercício envolvendo esses algoritmos de machine learning, ok? Para quem ainda não conhece o clube, eu coloquei essa apresentação aí na descrição do vídeo aqui embaixo, que vai para um post lá da análise macro. E para quem ainda não é membro, se associe lá, se inscreve no canal. De vez em quando eu vou colocar um vídeo aqui sobre essa área, sobre R e outras coisas aí que envolvam análise de dados, ok? Se inscreve no canal, baixa lá a apresentação que está na descrição do vídeo e assinem o Clube do Código. Um abraço e até o próximo vídeo.